Capítulo 7. A segunda parte do capítulo 7, tá? Na primeira parte a gente falou sobre os grupos europeus, né? Que contribuíram para influenciaram, no caso, né? Aos nossos hábitos culinários, festivos, tá? A nossa língua, enfim, com danças também trazidas, tá? Lembrando, a professora Milka dá aula para os alunos do quarto ano único, tá bom assim? Então, nessa segunda parte, a gente vai falar de grupos, tá? Asiáticos, da América Central e da América do Sul. Tudo bem assim? E vamos também trabalhar um pouquinho a atitude, o mais atitude. Nesse conteúdo, antes de começar, vamos lembrar o que a tia Milka sempre fala quando começa um vídeo. Eu espero que vocês estejam bem, tá? Num ambiente calmo, tranquilo, confortável, tá? Esteja com material aí em mãos, tá? Se possível, esteja longe de ruídos e usando fone de ouvidos, tá certo? Para que a experiência seja mais válida, né? Seja bem mais válida. Nesse conteúdo do capítulo 7 da segunda parte, vamos falar sobre os japoneses, coreanos, chineses, que são do grupo da Ásia, haitianos, bolivianos, paraguaios e venezuelanos. A gente fala que são aqueles grupos que vieram da América Central e da América do Sul. E também falaremos dos grupos africanos que vieram da África, né? E falaremos também sobre o Mais Atitude, o trabalho do Mais Atitude, que falará sobre o senso de justiça. Tá certo assim? Então, todo mundo com calma, com tranquilidade, e a tia tá aqui, super feliz de estar explicando esse conteúdo para vocês. Lembrando, ele é um conteúdo que a tia já tinha falado no capítulo 1. Conteúdo calmo, que é tranquilo, que ele é pequeno, mas não é porque é pequeno que não é importante, é até pelo contrário. Se ele é pequeno, é porque ele já está reduzido ao máximo possível. Sendo assim, tudo que vai ser citado nele é importante, tá bom? Então, preste atenção e vem com a tia Milka. Esse capítulo aqui, a tia está fazendo a leitura junto com vocês. E junto com a leitura, eu estou fazendo o quê? Destrinchando o conteúdo, explicando novamente esse conteúdo. Tá? Quando eu falo dos japoneses, coreanos e chineses, o que a tia vai falar? A tia fala o seguinte: além dos europeus, que foi falado no capítulo 7 da parte 1, vários povos da Ásia vieram morar no Brasil também. A gente vai falar dos japoneses, que são os asiáticos, tá? Só que eles vieram em maior quantidade. Olha como é que ele fala no texto. Os japoneses são os asiáticos mais presentes em nosso país. Eles vieram em maior quantidade. Quando chegaram ao território brasileiro, muitos deles realizaram atividades agrícolas nos atuais estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Pará. Aí ele fala aqui sobre a cultura. Mas antes da gente falar sobre essa cultura japonesa, eu quero citar novamente, né? Quando a gente fala dos povos que vieram da Ásia, tem vários, né? Vai ter os japoneses, vai ter os coreanos e vai ter os chineses. Só que vamos dar ênfase agora aos japoneses, por quê? Porque eles vieram em maior quantidade, se concentraram na atividade agrícola, então trabalharam com agricultura e tem estados específicos em que eles se aglomeraram. Como quais que já foram ditos aí, que a gente fez a leitura? São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e o Pará também. Então, olha só, a gente tem esses 4 aí estados que vieram ao aglomeramento desses grupos japoneses. Trabalhar com que tipo de atividade? Atividade agrícola. Agora sim, vamos dar continuidade aqui sobre a cultura japonesa, que ela, hoje em dia, ela faz parte, sim, da nossa história, da história do Brasil. A cultura japonesa está impregnada, assim, ela contribuiu e contribui muito. Vamos continuar a leitura. Ela pode ser vista nas cidades, em esportes, na culinária, em desenhos animados, em histórias em quadrinhos. Então, eu consigo ver em cada coisa alguma influência cultural japonesa que temos no nosso dia a dia, né? Principalmente os meus meninos, tudo bem? Pronto, a tia Milka vai falar de vocês agora. Que a gente termina a aula Meet e depois ainda fica depois da aula Meet, todo mundo dá tchau, vai descansar. E a galerinha, tem uma galerinha que fica com a tia Milka conversando sobre anime, sobre os desenhos japoneses, não é verdade? Então, cultura japonesa.
Influencia, influencia. Tanto é que a gente terminou a aula, 2 horas de aula. Vocês já assistiram videoaula logo cedo, fizeram um bocado de atividade, vieram para a reunião mítica, a tia Milka. Terminou a reunião, 2 horas de aula, todo mundo cansado, exausto. Não, os meninos vão sentar, vão ficar na frente do computador conversando com a tia Milka sobre anime. Olha que interessante, né? Vamos para o último parágrafo. A importância dos japoneses na formação do Brasil é tão grande que hoje a gente tem jardins e bairros nas cidades brasileiras que homenageiam o trabalho deles, tá? Que foram trabalho agrícola, gente. De pouquinho em pouquinho eles trabalharam e ajudaram a construir, né, esses estados aí. Então aqui a gente tem a imagem do jardim japonês no seu livro, ele é na parte de baixo, depois do texto. No jardim japonês, que foi construído na cidade de Caldas Novas, em Goiás. A fotografia foi do ano de 2019. Olha que ambiente lindo, né? Então a gente vê o formato da ponte, os animais, a grama, tudo com características o quê? Culturais do Japão. Do mesmo jeito, a gente vai falar um pouquinho sobre a culinária. O que a tia quer que vocês façam? Façam a leitura junto com a tia desse trechinho aí abaixo do jardim japonês, tudo bem? Vamos acompanhar. A culinária japonesa ela é bastante consumida pela população brasileira. Sim, nós brasileiros gostamos de comer comida japonesa. Um dos pratos japoneses mais saboreados, meus amores, é o sushi. Os brasileiros adaptaram esse alimento criando a versão frita. Sim, temos a versão que é chamada de hot, que a gente também inventamos alguns recheios, tá? Que não são comuns ter lá, mas temos aqui. Por exemplo, adoramos adicionar cream cheese. Eles não põem. Do Japão. Conta pra eles não, tá? Nós colocamos. E fica muito bom. O sushi é um bolinho de arroz recheado com peixe cru. Então, na imagem aí, nessa imagem que a gente consegue visualizar aqui, ó. Lindinha. A senhora circulou. Foi. Tá aqui. Então, temos o sushi. Bolinho de arroz recheado com peixe cru. Tudo bem? Então, a gente vai continuar aqui. Agora, encerramos a contribuição japonesa. Vamos falar um pouquinho da contribuição chinesa. Pode ser? Então, aqui, ó. Alguns chineses. Vamos falar dos chineses, tá certo assim? Os chineses também vieram morar no Brasil. Quando chegaram ao nosso país, primeiramente, trabalharam nas lavouras de chá, depois também em mineração e nas indústrias. Então, quando o povo chinês veio para o Brasil, no começo, eles trabalhavam com lavouras de chá, com mineração e com indústrias, tá? Outro povo também asiático que se mudou para o Brasil é o coreano, tá? Daqui a pouco a gente fala bastante sobre a influência coreana, atual influência coreana, tá? Mas vamos continuar aqui com os chineses. Em seguida ele fala, os chineses e coreanos, em sua maioria, vivem atualmente na cidade de São Paulo, Porto Alegre, Curitiba e Rio de Janeiro, em grandes metrópoles brasileiras, grandes metrópoles, as maiores cidades do Brasil. E muitos deles trabalham onde? No comércio. Então, atualmente, esses grupos já trabalham no comércio. Antigamente, a gente fala de grupos chineses que vieram trabalhar nas lavouras de chá, na mineração, na indústria. Hoje em dia, eles já migraram para o quê? Para o trabalho no comércio, tá? Quando falamos sobre os coreanos, vamos falar sobre os coreanos. E aí, galera, quem lembra? K-pop. Os coreanos influenciaram a cultura brasileira com seus estilos musicais, como o K-pop. Esse tipo de música é uma mistura do pop com o hip hop. Músicas eletrônicas, tem músicas românticas. Então, eles trouxeram o quê? Eles uniram o pop com vários outros estilos musicais. Lembrando que também temos influência, e bastante influência da cultura hip hop aí dentro. Então ficou uma coisa mais moderna, sem falar que esses grupos de K-pop, né, eles são formados por sempre um aglomerado de pessoas. Ou o grupo masculino ou o grupo feminino. Um aglomeramento, né? 3, 4, 5, 6 e assim por diante. No caso aqui, temos 7. Vamos dar uma olhadinha nesse grupo aqui importante. K-pop. Quem sabe quem esses aqui são? Esses aqui são o BTS. A galerinha mais jovem aí, vocês, meus amores, conhecem bastante o BTS. Como assim? O BTS é uma das bandas coreanas mais conhecidas no Brasil. Lembrando, essa fotografia é do ano de 2017. Tudo bem? Tia, mas eles já mudaram o visual? Sim, mas aqui ainda continua a influência do grupo BTS.
Festas chinesas são celebradas no território brasileiro também, como o Ano Novo Chinês. Essa festa acontece normalmente no final de janeiro ou no início de fevereiro, tá? Os espaços de algumas cidades brasileiras são enfeitados com objetos desses povos e danças típicas da China são realizadas. Então, olha que legal, né? Então, aí a gente tem a cultura chinesa com o Ano Novo Chinês e as danças culturais também da China. Não é isso, meus amores? Muito bem. Vamos dar continuidade. Sendo assim, passar aqui. Continuemos. Fechar aqui. Falaremos sobre os grupos haitianos, bolivianos, paraguaios e venezuelanos, tá? Então agora vamos falar do grupo que veio da América Central e da América do Sul, tá certo assim? Preste atenção com a tia. A vinda de habitantes da América Central e de outros países da América do Sul para o Brasil cresceu bastante nos últimos anos. É cada vez maior a presença dessas pessoas de origem haitiana, venezuelana, boliviana, paraguaia, em vários estados brasileiros, meus amores. E suas influências culturais já podem ser o quê? Percebidas. Então, tia, a senhora está falando que esses grupos que vêm da América Central e da América do Sul continuam vindo em crescente aqui para o Brasil? É exatamente isso. Então, até hoje, eles estão crescendo, estão vindo em maior quantidade. Quando eles se aglomeram e estão vindo sempre em maior quantidade, todo ano vem aumentando, eles trazem a sua cultura. E isso acaba influenciando no modo de vida das pessoas que vivem ao seu redor. Então, as áreas que têm um aglomerado dessas pessoas, a gente acaba absorvendo alguns hábitos culturais. E isso acaba influenciando no modo de vida desses povos, tá? Então, vamos lá. A gente tem a imagem aí dos bolivianos em uma apresentação de morenata, que é a sua dança típica na cidade de São Paulo. Então, a gente tem aqui, ó, morenata. Em seguida, eu tenho pratos venezuelanos que podem ser saboreados no Brasil, como a arepa, que é uma massa feita de farinha de milho e recheada com diversos ingredientes. Sim, a tia ainda não comeu e sim, a tia vai comer também, então eu vou comer de qualquer jeito. Em seguida, temos a apresentação da festa boliviana As Comadres, que na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. E essa fotografia é do ano de 2018, então temos uma festividade aqui linda. E em seguida, comida. No Brasil, é possível encontrar as chipas, que são biscoitos caseiros de origem paraguaia. Então, olha que interessante. A tia também não comeu chipas, tá? Então, na aula MIT, quem comeu um desses alimentos aí, por exemplo, como a arepa e as chipas, na aula MIT, lembra de falar com a tia? Para falar se gostou? Tá bom, meus amores? Vamos dar continuidade. Em seguida, a gente vai falar sobre a cultura africana. Sim, particularmente eu tenho um carinho muito grande pela cultura africana, tá? Porque eu posso falar em grande escala que a formação da população brasileira dependeu muito dos grupos africanos. Eles vieram e trabalhavam muito para ajudar na construção aqui do Brasil, tá? E trabalharam de uma forma que não foi legal, porque eles vieram como vieram escravizados já. Então, os africanos foram muito importantes para a formação da população brasileira. Como assim? Esses povos e seus descendentes ajudaram a construir a cultura do nosso país. Sim, ajudaram a construir. Então, eles vieram em grande quantidade, sempre vinham em grande quantidade, que a gente... E também os seus povos e os seus descendentes contribuíram para a construção do país, tá bom? Em algumas palavras que usamos em nosso cotidiano, são de origem africana. Elas dão nome a instrumentos musicais. Então, sim, temos palavras na língua portuguesa que são de origem africana e representam instrumentos musicais. Vou continuar aqui, ó. Manifestações populares, são danças, festividades e até alimentos. Por exemplo, ele cita aí, ó, o batuque, jongo, moleque, dendê, machixe. Tem outros? Tem. Acarajé. Então, vamos lá. Nos ritmos e nas manifestações culturais brasileiras, também é possível perceber a influência africana, como a dança do coco, no lundo e no maracatu. Outra manifestação cultural que mistura a tradição de povos diferentes
africanos e os afro-brasileiros é a capoeira. E sim, a capoeira foi no ano de 2006 que ela foi considerada patrimônio imaterial do Brasil, tá? Patrimônio cultural do Brasil. A gente tem uma imagem aqui, ó, uma festividade africana, né? Que também já faz parte e influencia um dos nossos costumes no Brasil. A tia vai dar continuidade, porque a gente vai falar sobre uma coisa muito, muito boa. E a tia já falou em outros vídeos quando aparece isso aqui. E ela diz que sim, come pelo menos uma vez por semana. Acarajé. A culinária africana é maravilhosa. Então, na culinária brasileira, é possível perceber a influência de povos africanos. Tia, o acarajé daqui é igual da África? Não. Foi modificado ao nosso paladar, tá certo? Então, sim, por isso que a gente fala que ele é influenciado. A gente pega a parte melhor, o que a gente acha de mais interessante e adiciona ao nosso paladar, tá certo? Então, sim, sempre vai haver diferenças. Na culinária brasileira, é possível perceber a influência de povos africanos em pratos, como o quê? Como a acarajé. Olha a cocada, minha gente. Agradece aí os povos africanos. Abará, vatapá, entre outros alimentos. Obrigada ao meu caruru, que eu amo. Esses alimentos são feitos principalmente pelas baianas de acarajé. Os conhecimentos culinários dessas mulheres são considerados muito importantes para a cultura brasileira, pois elas representam o quê? A relação do Brasil com os povos africanos. O que ele quer dizer isso? Então, essa cultura, né, essa alimentação, né, essa culinária, ela é tão importante para o Brasil que a gente, o povo, tem uma relação íntima com esses povos africanos. E o mais interessante de tudo é a gente lembrar que o acarajé, como na imagem aqui, meus amores, tá? Ele é um bolinho feito de feijão, que recebe um recheio de camarão seco, camarãozinho seco, vatapá, temos o caruru, que é o que a tia mais gosta, que enlouquece, e a salada. Tá certo assim? Em seguida aqui a gente também tem uma mulher, né, vestida adequadamente, ela que vende. Então a gente tem as baianas de acarajé. Tá bom assim? A tia vai dar continuidade aqui, a gente já vai para a sessão mais atitude. Então, com muito amor e carinho, a tia pede que vocês prestem atenção nessas páginas, porque vocês realizarão a atividade, que é o mais atitude e senso de justiça. Vai ter um roteiro aqui, tá certo? Onde vocês vão escolher um familiar para ser entrevistado, para ser entrevistado, e vocês vão realizar a entrevista com esse integrante da família. Vai seguir o roteiro abaixo. Então, sim, nesse roteiro aqui, você marcar aqui, ó. Nessa área do roteiro, sim, tem que ter essas perguntas aqui, tá certo? Vamos lá. Eu vou trazer a imagem ampliada para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, o que é que vai ser pedido para vocês, né? Obrigatoriamente, a gente tem que perguntar: qual é o seu nome e a sua idade? Qual cidade, estado e país você nasceu? Se seus pais, avós maternos e seus avós paternos nasceram e onde nasceram? Se alguém da família nasceu em outro país, se sim, quem? Então, vocês vão complementar. E se você reconhece alguma contribuição de um povo estrangeiro nos costumes da família? Sim, não precisa ser esses aqui, mas vamos dizer que vieram os italianos. Você tem avós italianos, então eles têm alguns costumes que ficaram para a família, que tem hábitos de fazer na família, né? Alguma comida típica, alguma coisa. Então, vocês informem aí para mim, por favor. Bom, aqui a tia se despede com muito carinho, com muito amor no coração, e eu vou deixar vocês com as atividades da página 103 e a 105, tá certo? Da 103 até a 105. Com muito amor e carinho, aqui agradece toda a companhia, tá? Um grande beijo e até mais.